Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Training. Nosso tema de hoje é Aprenda a controlar a raiva. Alguém aí já passou por algum momento de raiva que lhe trouxe problemas, depois arrependimentos? Acho que todos nós, né? Constante. Garanto aqui que depois da live você não vai ficar perfeito, mas poderá amenizar muitos problemas e até mesmo diminuir a intensidade dessas raivas. Ok? Então, a primeira reflexão que eu quero trazer hoje é essa. Quais são os momentos de raiva que cada um vem vivenciando na sua vida, ultimamente? No trabalho, nas relações, casal, relação com família, com pai, com mãe, com filho, no trânsito. Eu, por exemplo, tenho um gatilho muito forte no trânsito, não sendo predador dos outros, não para agredir os outros, mas quando sou agredido no trânsito, ou vejo alguém ser agredido no trânsito, eu tenho muita dificuldade de controle. É algum gatilho de, de infância, porque eu sempre me lembro que eu tenho essas reações. Hoje já, pelas técnicas que vamos aprender aqui, bem menos, mas é algo que me incomoda. E eu gostaria até de melhorar. Então, vamos lá. No trabalho, na família, no relacionamento amoroso, no trânsito, o que mais? As questões financeiras da vida, né? Enfim. E aí eu pergunto, quais são as consequências negativas que essa raiva tem trazido na sua vida? Ou trouxe, ou vai continuar trazendo se nada você mudar? Eu tenho certeza que tem várias, até muitas vezes imperceptíveis, mas por entender um pouco da fisiologia humana, eu sei que essa raiva que a gente vivencia no dia a dia traz várias consequências negativas, indesejadas para cada um de nós. Então, olha aí, já tem gente falando sobre fígado. É, posso dizer que uma raiva, ela, principalmente quando constante e em alta intensidade, ela traz problemas de todas as maneiras possíveis, cognitivas, emocionais, físicas, profissionais, sociais e até financeiras. Então, pessoal, para a gente começar a falar de raiva, é muito importante a gente falar sobre, como eu sempre falo, a nossa neurofisiologia. É preciso entender a origem da raiva, o funcionamento do cérebro, para eu poder controlar qualquer coisa. Se eu não entendo sobre algo, como é que eu vou ter controle sobre isso, né? Então, aquela velha história que a gente vem aprendendo, que o cérebro ele tem uma função primordial, que é garantir a nossa sobrevivência e a perpetuação da nossa espécie. E a raiva, como emoção, assim como todas e qualquer emoção, ela tem essa função de garantir a nossa sobrevivência, por mais que às vezes ela atrapalhe também. Então, como é que isso funciona? Mas antes eu quero até trazer um exemplo. Quem já viu aí um cachorro, aquela hora que está comendo ali, ou brincando com um brinquedo que ele gosta muito, alguém vai mexer com ele, né? Vai tirar a comida dele, o que é que ele sente? Raiva, né? Ele rosna. E há daquele, até mesmo o dono, que vai ali mexer na comida dele. Por quê? Porque a comida para ele e para todos nós é visto pelo cérebro como uma necessidade de sobrevivência. Então você começa a entender que a raiva ela é essencial para a nossa vida, para garantir a nossa sobrevivência, para nos ajudar a lutar contra aquilo ou contra aquele que de alguma forma está ameaçando a nossa sobrevivência, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente sente uma raiva, quando o cérebro interpreta uma situação de ameaça à sobrevivência, ele libera o cortisol no organismo, que é esse hormônio do estresse para gerar uma luta ou fuga. Beleza, é necessário. É assim que a gente vai proteger muitas coisas da nossa vida, né? O alimento, o dinheiro, o trabalho, as relações que são importantes para a gente. O problema é que essa raiva de forma constante, esse estresse já acumulado com outras formas de estresse, com outras emoções, ela vai se acumulando. E esse cortisol se acumulando, ele vai gerando na gente cada vez mais uma energia chamada carga alostática, que é para quê? Para a gente ter a reação adequada para aquela situação. Aí vem as raivinhas, vem os raivões, e esse cortisol vai se acumulando. E o que acontece ao longo do tempo? Nós começamos a ficar muito reativos, e aí passamos a ter raivas descomedidas,
Claro que tem os gatilhos da raiva, as pessoas que nos faz raiva, as situações que nos faz raiva, mas de maneira geral, com esse excesso, esse acúmulo de raiva, começamos a reagir de forma exagerada. E aí onde vem muitas situações negativas e indesejadas, né? E esse cortisol que vai se acumulando, ele vai trazer uma série de fatores de complicações fisiológicas que também vai afetar aí nossa cognição, como eu já falei, vai afetar o nosso físico, porque o cortisol ele é inflamatório, então vai trazer problemas cardiovasculares, problemas intestinais, problemas na pele, problemas de produtividade, e aí vai uma infinidade de problemas. E o que é que acontece? Pior, esse cortisol aumentando a cada dia, ele vai aumentar a atividade da nossa amígdala cerebral, que é a região do cérebro responsável pelo esse impulso das emoções, pelo reconhecimento dos perigos, e vai diminuir a atividade do nosso córtex pré-frontal, que é o órgão, a região do cérebro responsável pela sensatez, pelo planejamento, pelo filtro das coisas. E aí imagine que perigo sua amígdala super excitada, reagindo, e aquele filtro que você tem, ele cada vez mais frágil, em menor atividade. E é nisso aí que acontece um processo que todos nós já passamos e que é muito perigoso, chamado sequestro emocional. É quando vem uma experiência que seu cérebro identifica aquilo como um perigo e aí ele joga a energia acumulada, o cortisol acumulado, para você ter uma reação e nessa hora você não tem o santinho, que é o córtex pré-frontal, dizendo assim, calma, não precisa disso, não é para tudo isso, não é esse problema todo. E aí você foi sequestrado emocionalmente, aí você age irracionalmente. É nesse momento que você passa por aquilo que todos já escutaram falar, chamado surto. Você surta. E muitas vezes é só uma gotinha que faz você ter esse surto, transbordar esse balde do surto. E aí, muitos já passaram por isso, né? Aquela onde você vai brigar com alguém, xingar alguém, até espancar, maltratar alguém, e quando você para depois para pensar que passa esse sequestro emocional, você diz, que besteira eu fiz. A situação não merecia isso, a pessoa não merecia isso, eu não merecia isso, e pior do que isso, agora eu vou ter que pagar N consequências, sofrer N consequências indesejáveis por conta dessa minha reação. Então, entenderam como é que se dá o processo de raiva? É uma emoção necessária, mas que quando acumulada com todo o estresse, podemos perder esse controle. E aí vem uma série de consequências indesejadas. Então, agora vamos começar a falar sobre a solução para controlar a raiva, que é a promessa de hoje. Aprenda a controlar a raiva. Então, pessoal, só vou repetir o que eu venho falando todos os dias e mais um pouco. O que é que eu venho falando? Estilo de vida. Então, se a raiva ela lhe dá, ela é uma emoção necessária, mas que pode se tornar descontrolada pelo excesso de cortisol, então como é que eu vou fazer para equilibrar esse cortisol? Estilo de vida. O esforço físico, ele já é um meio de metabolizar esse cortisol, trazendo para os nossos ancestrais, quando um dos nossos ancestrais passava por uma situação de perigo, ele ia ter um esforço físico de luta ou de fuga, para quê? Para fugir do problema, e quando ele tinha esse esforço físico, é como gastasse o combustível chamado cortisol. Então, voltava para os níveis tranquilos. E olha, esqueci de falar antes, você sabia que uma pequena raiva faz que seu cortisol fique em excesso no organismo por 6 horas? Olha, uma pequena raiva faz que seu cortisol esteja alterado por 6 horas. E aquela pessoa que vive várias raivas a cada 6 horas, ela nunca traz o cortisol para níveis adequados. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que criar meios para metabolizar esse cortisol, para regular esse nível de cortisol para um nível adequado. A atividade física é um desses segredos, é uma dessas estratégias. Quanto mais atividade física, quanto mais esforço físico eu tenho no meu dia a dia, mais eu regulo meu cortisol. Esforço físico não é só ir para a academia, quanto mais eu ando no meu dia a dia, quanto mais eu caminho, quanto mais eu corro, subo escada,
pego peso, pego livro, faço favor às pessoas, mas eu metabolizo o meu cortisol. E aí eu não vou falar de tudo sobre estilo de vida, porque não dá tempo na promessa dos 15 minutos, mas eu vou ressaltar algumas coisas. O próprio sono, como eu já venho falando também, quando eu não durmo adequadamente, os níveis de cortisol sobem. Então, favorecendo o descontrole da raiva. Quando eu durmo adequadamente, eu regulo os níveis de cortisol. Então, investir numa boa qualidade de sono é uma das principais estratégias para você controlar a sua raiva. Depois disso, conexão com a natureza. Cada vez que eu me conecto com a natureza fora de casa ou dentro de casa, através das estratégias que eu falei ontem, também é uma forma de regular os níveis de cortisol, de dissipar a carga alostática, a tensão acumulada no nosso corpo. Então, relações positivas, momentos de interações com as pessoas no dia a dia, boas interações, rir, sentir-se útil, sentir-se contribuindo com as pessoas, reconhecer as pessoas, presentear as pessoas, ouvir, elogiar, enfim, também são meios de diminuir os níveis de cortisol. Alimentação saudável, quando eu não me alimento bem, o que é que acontece? Naturalmente, aumenta os níveis de cortisol. Aumenta os níveis de cortisol porque o organismo está dizendo, olha, você precisa ter uma ação em prol da sua sobrevivência, você precisa ir buscar nutrientes para sobreviver. Então, aumenta o nível de cortisol no seu corpo para você ir atrás de alimentos, para brigar, enfrentar os inimigos, os predadores, para você achar a sua caça e suprir seu corpo dos nutrientes necessários. Então, água, tomar água, a mesma coisa. Desidratação aumenta cortisol. E aí, pessoal, várias outras coisas que não dá tempo de falar, mas que vamos aprendendo aí no dia a dia. Então, primeiro passo, regular os níveis de cortisol para evitar sequestro emocional, evitar surtos, evitar impulsividade traduzida em raiva desnecessária. Quando você regula o nível de cortisol, você vai continuar sentindo raiva, mas muito mais provável de acordo com o que a situação merece e exige, ok? Então, primeiro passo, estilo de vida. Segundo passo, ressignificar as situações. As nossas emoções, elas são de acordo com as nossas interpretações das coisas. Um exemplo, é por isso que tem gente que tem medo de cobra, tem outros que brincam com cobra. Tem gente que vê cobra, corre. Tem gente que vê cobra, quer matar. Tem gente que vê cobra, paralisa. Então, cada um tem uma interpretação sobre algo que gera uma emoção e, consequentemente, uma reação comportamental. Então, muitas vezes, para eu não ter raiva de algo, ou diminuir a minha intensidade da raiva de algo, eu preciso reinterpretar as situações. Na prática, por exemplo, alguém me faz, sempre está ali me tratando mal e eu reagindo, e isso é desnecessário, é desagradável, né? Mas e se de repente eu começo a entender que aquilo não é pessoal, que é um jeito de ser da pessoa, ela não tem um trato com as pessoas, ela por si só já passa por problemas que deixam ela impulsiva, então só em achar que aquilo não é contra a minha pessoa, mas é um problema da outra pessoa, possa ser que eu já mude a minha interpretação e tenha uma reação diferente, né? Quando eu vou, em relação por exemplo, no trânsito, antigamente eu achava que eu tinha que reagir mesmo, e então, se eu já achava que tinha que reagir, eu já me sentia enraivecido, eu já queria retribuir aquela agressão que eu sofria no trânsito. Hoje, eu já acredito que eu não devo ser assim. E olha que eu ainda continuo reagindo, mas com menor intensidade, colocando até mesmo minha vida em menos perigo do que eu colocava em outras situações. Então, sei lá, pensa aí, anote qual é o problema, são os seus gatilhos de raiva, quem são as pessoas, as circunstâncias e as situações em geral que lhe traz raiva e tente ressignificar. Você anota, numa coluna você anota cada momento desse e na outra você tenta ver uma nova visão. Então, a partir dessa nova interpretação dos fatos, a sua reação será, no mínimo, menos intensa. E, de repente, você até aquilo que você antes sentia raiva, você vai até agora rir da situação, né? Porque você já vai perceber que não tem nada a ver com você, era só uma interpretação exagerada ou equivocada. Então, vamos lá, estilo de vida para diminuir o cortisol no organismo, diminuir a atividade da amígdala cortical, aumentar a atividade do nosso filtro, ressignificar situações e terceiro, pessoal, respiração.
Vamos lá, a gente tem um bom estilo de vida, ressignificou as situações, mas mesmo assim, naquele momento H, naquele momento chave, vem a raiva. Como eu sei que eu vou estar menos enraivecido, menos impulsivo, já pelo estilo de vida e pela ressignificação das coisas, o que é que acontece? Eu vou ter agora condição de ter um certo equilíbrio e, naquele momento, respirar até 10, né? Contar até 10 respirando. Isso não é uma brincadeira, isso não é um mito. Quando a gente para respirar, puxou o ar, segurou ali por 5 segundos, depois solta em 8 segundos. Naquele momento, você está desativando ou diminuindo a atividade do seu sistema simpático, que é o da luta, que é o da fuga, e ativando o seu sistema parasimpático, que é o do relaxamento. Então, existe aí uma ligação interna entre a respiração e essa diminuição do simpático e a ativação do parasimpático. Então, quando eu uso essas 3 estratégias no meu dia a dia, estilo de vida, ressignificação e respiração, naturalmente eu aprendo a controlar minha raiva, né? Nem sempre como eu gostaria, aqui não existe promessa que você não vai mais sentir raiva, porque raiva é feita para sentir, é feita para lhe proteger. O problema da raiva é quando ela é desmedida ou equivocada, né? Então precisamos ter raiva até para usar a nosso favor, para salvar, para conquistar nossos objetivos, para nos livrar de pessoas que nos faz mal, de situações, de um trabalho ou de qualquer outra circunstância que de fato ameaça nossa vida. Mas nunca podemos usar a raiva para, ao invés de nos proteger, nos prejudicar. Então, pessoal, por hoje era isso. Resumindo, como eu gosto sempre, de novo, estilo de vida, ressignificação e respiração. Então, estou aberto a perguntas antes da minha finalização. Perguntas, comentários, elogios, reconhecimentos, dúvidas. Vamos lá. O estilo de vida também a gente pode colocar o ambiente, por exemplo, se você está num ambiente que te proporciona raiva, você se ausentar dele de alguma forma, também pode ser um recurso? Pode. Quando possível, é aquilo que eu venho falando. O que a gente pode eliminar da nossa vida, que de uma forma ou outra nos traz prejuízos, ótimo. Nem sempre conseguimos eliminar pessoas, nem sempre conseguimos eliminar, sair do nosso trabalho, né? Porque o sair do trabalho naquele momento, por exemplo, pode trazer outros prejuízos, né? Nem sempre podemos nos livrar de sair da nossa casa, mesmo que seja desagradável, enfim. A vida real é muito diferente da ideal, mas é um eterno equilíbrio, um eterno, como eu digo, trazer as coisas para a realidade, né? Escrutínio da realidade. Então, é uma eterna luta, um eterno desafio de você ir encontrando meios e caminhos para tornar a sua vida melhor da maneira que for. Então, o ambiente, de fato, e quando a gente fala em ambiente, Simone, eu não estou falando só de forma ativa, não. Eu não estou falando só de pessoas, por exemplo, que lhe mexe, que lhe agride com palavras ou com qualquer outra coisa. Mas quando convivemos, por exemplo, com pessoas com índice de cortisol alto, o nosso cérebro, através das expressões faciais da outra pessoa, através da postura corporal da outra pessoa, e mais do que isso, através do cheiro exalado pelos poros da pessoa, o nosso cérebro, a nossa narina, capta esse alto índice de cortisol no outro, na mesma hora, aumentando os nossos níveis de cortisol. Temos um negócio chamado neurônio espelho, que é, por questão de sobrevivência, captar o que o outro está sentindo para sentirmos também. Para a questão de onde vem isso? Por exemplo, se eu vivia ali na floresta e via um amigo meu, uma pessoa da minha tribo, enraivecida. Eu precisava sentir raiva também para ir lutar com ele contra um predador, para escapar, para ambos, né? Porque se eu não sentisse a mesma coisa, ia dificultar a sobrevivência de ambos. Então, somos preparados para sentir o que o outro está sentindo, seja coisa boa,
seja uma alegria ou seja uma raiva, uma tristeza, uma ansiedade. Então, conviver com pessoas estressadas, raivosas, ansiosas, mesmo que elas não nos atinjam diretamente, vai nos tornar pessoas com maior índice de cortisol no organismo e, consequentemente, mais impulsivas, seja para raiva ou seja para compulsões por prazeres, por vícios, drogas, compras, seja lá o que for. Então, uma das formas de nos proteger Então, é evitar essas pessoas, se possível. Pode falar. mas nesse sentido, o ressignificar, a gente não pode pôr a raiva no recurso? Pode. Por isso é o que eu estou falando também. É sempre, pode entre aspas, porque, vamos lá, é uma combinação de fatores. Eu ressignifico, beleza. Mas quanto mais eu estou impulsivo, quanto mais eu estou com minha mila cerebral impulsiva, excitada, menos difícil vai ser, ou mais difícil vai ser eu colocar a ressignificação em prática. Por isso Daí o córtex frontal também não vai atuar direito, né? exatamente. Então, por isso não é uma ou outra. Uma apoia a outra, ok? Entendi. Ressignificação só funciona quando eu raciocínio. Quando eu tenho um É, raciocínio. Se eu não estiver raciocinando, eu não tiver o filtro para funcionar, já era. eu tinha pensado em assim, em produtividade, alguma coisa do tipo, né? Que eu uso a vingança, às vezes, para ressignificar, para poder ser força para alguma coisa que eu quero alcançar. E ao invés de me vingar, não, focar lá na frente. Vou me vingar ganhando, vou me vingar evoluindo, vou me vingar de alguma forma. Eu pensei que a raiva dava para usar de alguma forma. Perfeito. Ela tem essa função. O problema é que aí entra outra coisa, características de meta. Quando a gente estabelece uma meta onde uma das características é o impressionismo, tipo assim, eu vou fazer porque eu quero me vingar. E de repente aquilo não está atrelado à minha identidade, aos meus valores. Então aí eu estou trazendo um outro problema. Eu estou pagando um erro com outro erro. Mas, de fato, quanto mais se aquilo for é, se aquele objetivo onde eu vou usar a vingança para alcançar for de fato algo identitário, for expressionista, então ele pode sim servir nessa hora como um combustível, né? É o cortisol e a dopamina que vai me ajudar a conquistar meu objetivo. Entre aspas, quando eu tenho que estou rico em cortisol e dopamina para vencer uma caça, para vencer e lutar contra um predador, é mais fácil de eu conseguir. Então, eu posso sim usar essa vingança, desde que tenha a ver com os meus valores, com a minha particularidade e minha identidade para ajudar nesse objetivo. Okay? Eu vou dar um exemplo que eu sentia. Toda vez que eu me sentia muito estressado, enraivecido, que eu tinha esporte à noite, no esporte, naturalmente, você percebia que você tinha uma maior ativação, você tinha. Então, acabava usando a raiva para ter mais energia no meu esporte e acabava tendo mais resultado dentro do esporte. Né? Pessoas, mais perguntas? Ficou claro, pessoal? O assunto de hoje não é mágico, é tudo fisiológico. É esse princípio que eu quero passar para todos vocês, que não é nada é uma mera questão Agora, de em escolha. relação ao neurônio Oi? Agora, em relação ao neurônio espelho, por exemplo, eu tenho uma tendência, se eu tô com, por exemplo, se eu fico conversando muito com você, é capaz de eu começar a imitar seu sotaque. Sim, Muito provável. E esses dias eu estava falando com um rapaz gago, eu comecei a gaguejar. E minha filha falou: mãe, você estava tirando sarro da cara dele. Eu falei, não tava. Mas eu. Também sou assim, É terrível. também sou assim. na E verdade, isso é fantástico, porque oh, desculpa, Lúcia, ele interrompi. Pode responder. Pode falar. não, eu vou dizer para ela que isso é fantástico, porque o que que é fantástico? Geralmente quem tem isso, eu tô falando, eu tô com 58, parece que ela é mais jovem do que eu. Deixa eu me sentar aqui, hoje eu estou num preparo para amanhã, muito importante colonoscopia, mas vamos lá. Deixa eu abrir o Acan aqui. Olha só, olha o que que é legal. Quando você tem essa facilidade de pegar os regionalismos, você também tem a facilidade de você aprender idiomas. Tem um lado muito bacana, muito bom. Eu também sou assim. Eu trabalhei na Varig, então vamos lá. Eu atendi um passageiro que estava falando com sotaque baiano. Eu começava, eu desligava, já estava, entendeu? Eu convivi com meus avós portugueses. Eu cheguei na Varig falando vassoura e bacia. Então o pessoal olhava para mim, eu achava super comum. Depois eu fui descobrir que não. É porque eles trocavam a letra. Eu estava com 19, 20 anos.
Então, assim, o bom que eu tiro disso, a minha filha fica me tomando conta, ela fala assim, pô, vai começar, mamãe, só porque ela é paraibana, você vai começar, mas já é uma coisa muito natural. E é legal, porque eu tiro sempre assim, o bom lado da coisa, né? E eu não falo debochando, eu pego mesmo, incorporo e começo a falar. Isso é muito legal. Muito Eu bacana. ressignifico dessa forma. Por isso que eu aprendi alemão lá mesmo. Eu aprendi espanhol de ouvido com meu avô, que contava a história do Conde de Monte Cristo. Eu acho isso legal. Não sei se é o caso dela, se ela gosta disso. Né? Eu tive que Não, eu falar, tenho porque muita é o que facilidade acontece de comigo. Deixa, aprendizado por causa disso. deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal, observar. O neurônio espelho, todos nós somos influenciáveis, influenciados e influenciáveis, né? Influenciados e influenciadores. Todos nós, a todo instante, de tudo. Então, você falou aí, Simone, que você acaba pegando um trejeito. Por outro lado, ela também acaba pegando o seu. Agora, também existe alguns estudos mostram que existe uma escala. Tem pessoas que elas são necessariamente mais influenciáveis do que outras. É por isso que tem pessoas que entram nas modinhas mais fácil aí do próprio Instagram e outras nem tanto, né? Mas todos nós. Então, por isso precisamos selecionar muito bem o ambiente que convivemos, o tipo de comportamento que as pessoas que convivemos têm, os tipos de emoções, porque nós somos influenciados não só comportamentos, mas as emoções, as expressões faciais, as expressões orais, né, como sotaque, tudo em prol da sobrevivência. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho uma dieta super saudável e começo a conviver com uma pessoa que tem uma dieta nada saudável. Não é que necessariamente eu vá me tornar igual a outra pessoa, até porque eu estou influenciando ele e ele está me influenciando. Mas significa que no dia a dia, por si só, eu vou ter uma dieta agora um pouco menos saudável do que eu teria se eu não convivesse. E aquela pessoa, por outro lado, ela também vai passar a ter uma dieta um pouco mais saudável do que se não convivesse comigo. E assim é Mas para vira uma bebida. média? Oi? Vira uma média? Não necessariamente eles se equilibram e vão ficar os dois mais ou menos saudáveis, né? Até porque aquela pessoa também convive com outras pessoas e tal, cada um vai ter outras influências na vida, mas de fato eu vou interferir de alguma forma no comportamento e na emoção do outro. E aí, óbvio, que se eu só conviver agora com pessoas não saudáveis, ou só com pessoas que bebem, né, uma, duas, três, quatro, cinco, a tendência de eu beber cada vez mais é muito maior. Se eu conviver com pessoas que farreiam, com pessoas que não dão valor ao trabalho, eu cada vez mais vou dar menos valor ao meu trabalho. Agora, se eu conviver com pessoas Verdade. alegres, com pessoas que cuidam da saúde, fazem atividade física, se alimentam bem, estudam, cuidam do trabalho, cuidam das finanças, que é a nossa proposta da nossa comunidade, e quanto mais eu me envolvo nisso, mais eu vou ficar assim, mais eu me aproximo disso. Então, o segredo seria me aproximar de pessoas que eu quero e me distanciar de alguma forma de pessoas que eu não quero ser. E aí, quanto mais eu faço isso, mais eu vou alcançando a vida que eu gostaria de alcançar. Beleza? Beleza. Beleza. Que define se somos mais influenciados ou influenciáveis, Carolina? Uma é a própria genética, pelo que eu tenho visto, e outra, a impulsividade. Quanto mais o meu córtex pré-frontal tiver enfraquecido, quanto mais minha amígdala cortical cerebral tiver excitada, mais impulsivo eu sou. Então, menos eu tenho a capacidade de racionalmente criar uma barreira para aquilo que eu não quero ser. Entendeu? Você fala isso no início da sua. Porque eu cheguei atrasada. Você fala isso no início da sua. De hoje? Eu Do acredito. Córtex, então. Falei, em algum momento eu falei, não sei exatamente qual o início, quantos minutos, mas eu falei que é o primeiro passo do controle, entender, né? Entender como é que funciona a raiva, a impulsividade. A gente falou de raiva, mas esse Sim, entendi. conceito de impulsividade não é só para raiva, é para todas as emoções, todas as compulsividades. Sim, Quanto mais eu sim. tiver excitado, menos autocontrole, autodisciplina eu vou ter. Quanto mais a minha amígdala tiver excitada, né, superexcitada, através do excesso de cortisol acumulado no dia a dia, ok? E a raiva Sua é uma das amígdala que você emoções está falando, descontroladas. Glauber, é Oi? uma amígdala que não é a amígdala que eu estou pensando, é? Não,
Não é a amígdala daqui, não. É a amígdala lá no meio do Ah, nosso tá. cérebro, que é a amígdala Não, cortical. show. É a amígdala cerebral, que é a Não, região não, do tudo bem. cérebro responsável pelo impulsionamento das emoções, do reconhecimento dos perigos. Entendeu? Então, Entendi. pessoal, Vou tá ler aí sobre já, a isso. gente tem 2 minutinhos para encerrar a live. Acho que foi muito bom hoje, muito bom. Até pelo menos aqui, sistematicamente falando, operacionalmente falando, não vi erros. É, e gosto muito desse assunto e até mesmo gostei da forma que eu conduzi o assunto com vocês. Nem todo dia eu gosto muito, faz parte, né? Então é isso. Amanhã nossa live é Entenda como você pode lidar com seus pensamentos. Também. Tem gente Hum. hoje aí sofrendo muito porque não sabe interpretar, não sabe lidar, não sabe reconduzir seus pensamentos. Tem gente se matando, depressiva, por conta de pensamentos que ela não sabe lidar. E não só isso aí já estou falando do extremo, mas tem gente aí sofrendo fisicamente, mentalmente, profissionalmente, socialmente, financeiramente, porque não sabe lidar com os pensamentos. E amanhã vamos falar sobre isso, ok? Então, eu vou me despedindo mais uma vez. Meus parabéns, meu agradecimento também a cada um que esteve aqui hoje. Convido lembre da live amanhã, às 19h30. Estimulem pessoas, vamos convidar pessoas para a nossa comunidade, vamos compartilhar no nosso Instagram. Me sigam no Instagram, glauber.neuro. Marquem, tirem foto aí, marquem lá, Ah, pô. postem as coisas, e enfim. Então, pessoal, boa noite a todos e um forte abraço. Até amanhã. Tá joia? Boa Beijo aí a noite. todos. Gratidão. Beijo.